Aviso: pode conter erro de tradução em português. Parte 16. Eren veio para as ondas. Ok, acho que está tudo pronto. Ai disse animadamente enquanto terminava de arrumar as várias coisas para a praia no carro de Miyako. Ichigo está pegando o resto das meninas na van da empresa. Miyako disse. Mas com tudo isso, duvido que consigamos acomodar Eren. Eren disse que tem uma carona para lá. Ai disse. Sério? Perguntou Miyako. Sim, o chefe dele vai levá-lo, disse Ai. Ai estava vestida com um longo vestido branco que a cobria dos tornozelos aos pulsos. Ela não só tinha que manter sua identidade, como também tinha que garantir que não ficaria bronzeada. Ela só conseguiria tirá-lo por um tempinho para poder mostrar seu biquíni a Eren. Miyako estava vestida com uma camisa branca de botões e shorts jeans, que estavam por cima do maiô. Ela também tinha um biquíni, já que queria exibir seu corpo na praia. As crianças tinham maiôs pequenos e simples. Calções de banho simples para Aqua e um maiô fofo de uma peça para Ruby que tinha uma saia integrada. E hora de ir. Disse Ai animada enquanto colocava seu chapéu de aba larga e grandes óculos de sol. Nós nos lembramos dos suéteres? Aqua perguntou a Ai. Sim, só para garantir, caso o tempo mude. Ai disse, já que a água estaria fria e eles precisavam se manter aquecidos quando saíssem. Essa era uma das desvantagens de ir à praia no outono. No entanto, eles não tinham escolha, já que o verão era muito perigoso para qualquer membro do Bekomachi ir à praia, já que havia muitas pessoas. Até mesmo para praias privadas, já que era possível que as pessoas ainda vagassem pela propriedade alugada privadamente. Ai nunca teve realmente a oportunidade de ir à praia e estava animada. Ela sempre quis ir, mas entre ser uma ídolo desde os 12 anos e sua própria criação difícil, ela teve muito poucas chances de sequer pensar em ir. Ela ficou feliz que Eren recomendou a praia para uma pequena reunião, mesmo que ele estivesse sendo um pouco ecchi por querer vê-la em maiô. Ela corou com o pensamento e ficou um pouco mais animada. Diferentemente do normal, Ai entrou no banco da frente do carro. Como a parte de trás do carro de Miyako estava tão cheia de coisas, ela teve dificuldade para acomodar não só Ai, mas também os gêmeos. Então, eles tiveram que encontrar maneiras de abrir espaço. Ai ficou um pouco chateada, pois sempre sentava com os filhos, mas também não fez barulho sobre isso. Ela abaixou o visor na frente dela e olhou no espelho. Ela queria checar novamente seu cabelo, que ela passou a última meia hora modelando. Sua franja era a mesma, mas estava em um rabo de cavalo, já que ela nunca tinha realmente o cabelo nesse estilo. Seu cabelo ficou um pouco bagunçado por causa do chapéu, então ela levou um segundo para alisar a franja do cabelo com os dedos. Você vai ficar bem, Ai. Miyako disse. O que você quer dizer? Perguntou Ai. Quero dizer, você está ótima, Eren ficará muito impressionado. Miyako respondeu. Não é isso que está acontecendo. Ai negou. Olha, eu ainda não gosto muito do cara, mas ele ainda é um cara. Miyako disse. Ele vai te achar incrivelmente atraente, então não se preocupe com isso. Se ele não te achasse atraente, ele não teria recomendado a praia. Ela disse. Só estou me certificando de que meu cabelo esteja bonito, nada mais. Ai continuou corando. Aqua balançou a cabeça. Ela ainda estava tão tímida sobre a ideia de tentar algo romântico com Eren. Você pensaria que uma mulher com filhos estaria pelo menos um pouco acostumada com homens, mas ele teve que se lembrar de que ela teve um relacionamento curto que terminou mal. O relacionamento que terminou há quase 5 anos. Ela estava claramente nervosa sobre um novo relacionamento em potencial, então ela estava tentando de tudo para ter certeza de que ela era bonita. Não se preocupe, mamãe, ele vai ficar realmente impressionado. Ruby entrou na conversa. Você sempre está incrível. Obrigada, Ruby-chan. Ai sorriu para a filha através do espelho. Ruby também estava animada pela praia. Ela nunca conseguiu ir, pois ficou hospitalizada por grande parte de sua vida original. Ela também estava animada por Ai, pois queria que Ai conhecesse Eren mais. Ruby realmente gostava de Eren. Ele era bonito, forte, ocidental e os protegia quando estavam em perigo. Ela normalmente não gostava que alguém novo entrasse em suas vidas, como seu verdadeiro pai. Ruby era muito possessiva com o tempo que passava com Ai e não queria compartilhar nada desse tempo com ninguém. Eren era a única pessoa para quem ela fazia uma exceção, já que sem ele, ela não teria esse tempo agora com Ai. Você tem algo divertido planejado com ele? Perguntou Miyako. Sim. Ai disse animadamente. Tenho uma atividade que podemos fazer que tenho certeza que ele iria gostar. Se você tem certeza. Miyako disse. Só lembre-se, precisamos ter certeza de chegar e nos preparar antes que Eren chegue lá. Quando ele disse que chegaria de novo,
Ele disse por volta das 9, respondeu Ai. Ótimo, precisamos ter certeza de que vocês estão longe o suficiente para que a pessoa com quem ele esteja não os reconheça. Disse Miyako. Sem problemas. Ai levantou um sinal de paz. Tenho certeza de que teremos tudo pronto antes que eles cheguem. 8h21 da manhã. Você sabe que eu não estou em serviço de táxi, certo? Sergei perguntou. Está quase fora do caminho, disse Eren. Isso acrescenta 15 minutos à rota. Eu poderia estar comprando fast food em vez de levar você até a praia. Sergei reclamou. Eu te ajudei bastante naquele último trabalho, então não me importo com isso. Eren retrucou. Eren e Sergei acabaram de terminar um trabalho matinal entregando armas para um depósito que seriam enviadas para a América Latina. O cliente começou a ficar bravo com o preço do movimento, então Eren teve que usar a força para detê-lo. Felizmente, ele não precisou usar sua pistola. A única razão pela qual estou ajudando é porque você é um trunfo bom demais para ser perdido, disse Sergei. Eu realmente não me importo. Eren disse. Além disso, o calor de uma boa mulher ajudaria você, pelo menos eu acho. Sergei disse. Eu só quero ir para o mar, disse Eren. Não é mar, é oceano, disse Sergei. Como você quiser chamar. Eren respondeu. Então, você está planejando ir encontrar uma mãe solteira na praia, vestida assim. Sergei fez referência ao que Eren estava vestindo. O que há de errado nisso? Eren perguntou. Eren estava vestido com calças pretas simples, suas botas normais e uma camisa branca de botões. Era apenas uma roupa normal. O que havia de errado com isso? Você não comprou sunga? Perguntou Sergei. Acho que não. Eren disse. Ele realmente não queria ser ridicularizado por Sergei por não saber algo básico de novo. O que eram sungas? Parecia algum tipo de árvore subaquática. Tanto faz, pelo menos tire a camisa na frente da mãe solteira. Ela gostaria disso. Sergei riu. Sergei levou Eren até a beira da praia, bem perto de um carro e van que levam pessoas puxando coisas para fora. Eren olhou para o relógio do veículo de Sergei e viu que o horário era talvez 8h34. Eren estava começando a se acostumar com os símbolos ingleses para números e era capaz de dizer as horas em geral agora. Ele ainda não tinha como aprender a linguagem escrita real, mas pelo menos ele consegue reconhecer números agora. Eren chegou um pouco mais cedo do que planejava, já que o trabalho correu muito bem. Ele até teve que deixar sua pistola em casa e pegar emprestada uma de Sergei para o trabalho, já que não queria levá-la para o mar e potencialmente danificá-la ou correr o risco de enferrujar se não a limpasse corretamente. Nos 4 anos após chegar ao mar, os militares eldianos aprenderam o quão ruim a água salgada era para armas de fogo e outras armas com partes móveis. Vou voltar para casa a pé, então não se preocupe em me pegar. Eren disse enquanto saía do carro. Quem são eles? Perguntou Sergei. Amigas da mãe solteira. Eren disse vagamente. Espere um minuto, Sergei disse enquanto observava as jovens atentamente. Era meio longe, então ele não conseguiu dizer de início. Mas não havia como errar, eles estavam disfarçados, mas quando todos estavam juntos, ele conseguia dizer instantaneamente quem eram. Mãe solteira é Aide Komachi. Sergei gritou. Sim? Disse Eren, sem saber por que Sergei gritou aquilo. Eu sabia que ela parecia familiar, mas não entendi. Sergei disse. Posso conseguir um autógrafo? Por que você iria querer um desses? Eren perguntou. Você está brincando comigo? Eu te disse, grande fã. Sergei disse. Achei que você estivesse brincando, disse Eren. Eu cresci na União Soviética, garotas bonitas dançando era algo que não tínhamos. Nem TV tínhamos. Ele disse. E então? Disse Eren. Quando vi a mídia japonesa pela primeira vez, adorei. Você tem que abrir, não? Eren disse enquanto batia a porta. Sergei interpretou isso como uma deixa para ir embora, então Eren começou a andar até Ai e suas amigas enquanto ele dirigia para longe. O que havia com Sergei? Ele também estava obcecado. Ele viu muitos fãs durante o show que pareciam obcecados pelas garotas. Ele nunca imaginou que Sergei fosse do mesmo jeito. Eren achou isso estranho. Sergei era 30 anos mais velho que essas mulheres. Se ele estivesse interessado antes, elas seriam muito mais jovens. Então, novamente, o homem era um criminoso. Eren estava meio preocupado, mas ele honestamente duvidava que Sergei tentasse machucar as garotas. Afinal, ele era muito voltado para os negócios e se recusava a correr riscos desnecessários. Então Eren não esperava que ele fosse um perigo, mesmo que ele fosse aparentemente um fã. Ele percebeu que agora eles estavam correndo para levar tudo para a areia. A área parecia muito boa.
Era uma pequena baía em forma de crescente, com não mais de 100 metros de largura, que era cercada por árvores para esconder a praia. Aparentemente, o chefe de Ai teve que alugar essa área, então eles seriam os únicos aqui. Eren. Ai gaguejou enquanto caminhava até Eren. Você chegou cedo. Ela disse. Sim, evitamos os outros veículos, disse Eren. Você quer dizer trânsito? Perguntou Ai. Sim. Eren disse. Ai já estava acostumada com o jeito estranho como Eren falava, e agora que ela tinha o contexto de que sua primeira língua provavelmente era russo ou algo assim, agora ela podia deixar essa bandeira vermelha de lado para sempre. Ei, Eren. Mei cumprimentou enquanto caminhava até ele. Oi, Meme. Eren cumprimentou de volta. Mei disse, dizendo seu nome lentamente para que ele pudesse entender. Não é tão difícil, mesmo para um falante de inglês. Todas as outras garotas, incluindo Miyako, cercaram Eren novamente. Aqua andou perto do grupo também, querendo ouvir suas conversas enquanto Ruby ia para a praia com o presidente Saito. Nino está perguntando por que você não está usando sunga. Ai disse, enquanto traduzia para sua amiga que não falava inglês. Lá estava aquela palavra de novo, sunga. Eren permaneceu em silêncio, incerto sobre o que exatamente deveria dizer. Isso não é comum de onde eu venho, ele disse depois de uma breve pausa. Sério? Perguntou Miyako. Eren é, na verdade, da Ucrânia. Ai explicou. Eu vi o passaporte dele. Eren deu de ombros enquanto todas as garotas olhavam para ele com um pouco de confusão. Ucrânia? Mei perguntou. Sim, ele disse que é da Crimeia, explicou Ai. Eren deu de ombros, preferindo deixá-los tirar suas próprias conclusões em vez de tentar se explicar e possivelmente perder alguns detalhes. É por isso que você está no Japão? Mei perguntou tristemente. Você está tentando escapar da guerra? Guerra? Perguntou Miyako. Sim, a invasão da Crimeia, disse Mei. Claro. Eren deu de ombros novamente. É melhor que eles façam suposições, assim, se ele cometer um erro na história, ele poderá culpá-los por chegarem a conclusões erradas. Depois que foi traduzido, de repente todas as meninas ficaram tristes. Até Miyako olhou tristemente para Eren. Isso explicava o quão estranho Eren era, e por que ele sempre era tão vago sobre tudo. Se ele fosse uma vítima da guerra, então isso significaria que ele não gostaria de falar sobre suas experiências. Miyako olhou ao redor e sabia que as outras meninas sentiam o mesmo. Era por isso que ele sempre era tão vago e provavelmente não entendia completamente as coisas modernas. Especialmente se ele fosse de uma área rural. Os países do leste europeu não tinham o mesmo padrão de vida que o resto do mundo. Então, se ele era de uma área rural em um país devastado pela guerra, agora fazia todo o sentido porque ele parecia tão perdido e confuso. Aqua, no entanto, não acreditava totalmente nisso. Ele tinha suas dúvidas desde que Hikaru mencionou isso alguns dias atrás. O resto das garotas provavelmente não sabia disso, mas o Japão tinha um limite muito rígido sobre quem eles aceitavam em casos de refugiados. Especialmente do outro lado do mundo. Com a Guerra Civil Síria, o Japão só aceitou talvez menos de uma dúzia de refugiados este ano. O Japão tinha políticas tão rígidas sobre refugiados que eles sempre enviavam refugiados para nações ocidentais ou outras nações próximas. Quais eram as chances de um ucraniano da Crimeia ser aceito como refugiado? Aqua começou a desconfiar de Eren. Novamente se perguntou se ele teria que encontrar maneiras de investigar quem era Eren. Bem, nós vamos pegar um calção de banho para você mais tarde. Ai disse. Por enquanto, vamos nos preparar. Você pode me ajudar com a toalha e o guarda-chuva. Ai disse, trazendo Eren com ela. Eren passou alguns minutos ajudando Ai com o guarda-chuva e estendendo a toalha. Ele sentiu o sol já começar a aquecê-lo, um tipo estranho de calor comparado ao frio da brisa de outono. Estava quente o suficiente para que ele não precisasse de roupas extras para se manter aquecido, mas ele sabia por experiência que a água estaria fria. Eren ouviu Ai se mover atrás dele enquanto ele terminava de plantar o guarda-chuva na areia. As outras garotas trabalhavam em suas áreas bem ao lado delas. O que? Eren disse em choque enquanto se virava e encarava Ai. Porque ela estava despida. O quê? Ai perguntou ao notar Eren corando. Por que você está de cueca? Eren perguntou. Roupa íntima. Mei perguntou enquanto caminhava até Ai. Eren notou que ela também tirou o vestido e agora estava andando de calcinha. Pensando bem, todos estavam agora despidos e andando de calcinha. É um maiô, seu idiota. Miyako disse. Você tem roupas feitas especificamente para nadar. Eren se amaldiçoou enquanto fazia essa pergunta por hábito.
Ele estava muito distraído com todas as mulheres quase nuas ao seu redor. Mei disse. Ai riu de quão tímido Eren estava sendo. Ela nunca viu esse lado dele e era realmente meio fofo. Ele estava agindo como uma criança que viu sua primeira revista de maiô. Eren, no entanto, estava apenas confuso. Ele nunca conheceu ninguém que nadasse por diversão. As únicas pessoas que passavam tempo na água eram as que pescavam ou pegavam um barco para atravessar um rio. Mesmo quando chegaram ao mar, 4 anos atrás, ninguém nadava por diversão. Ninguém sabia nadar até que foram forçados a treinar essa habilidade, já que estariam cruzando o mar e não queriam arriscar situações de cair no mar. No entanto, mesmo quando treinavam natação, eles o faziam com equipamento completo. Até mesmo os pescadores que passavam a vida nos rios usavam roupas extras para não se molharem. Muito raramente eles se desvestiam assim. Bem, se você tirar as botas, dobrar as pernas da calça e tirar a camisa, vai parecer uma roupa de banho, sugeriu Mei. De repente, Miyako se lembrou de algo. O que você quer dizer? Miyako tentou dizer. Estrangeiros sempre mantêm suas camisas. Ela disse. Nós fazemos. Eren levantou uma sobrancelha, confuso sobre o porquê dela estar gaguejando. Bem, isso é o Japão e isso é estranho. Ai disse. Além disso, você precisa usar protetor solar. Certo, aquela pasta estranha. Eren disse. É melhor exercitar a parte superior do corpo todo, então tire a camisa, disse Ai. Eren apenas deu de ombros e fez o que lhe foi dito. Ele desabotoou a camisa e atirou facilmente. Mei disse enquanto seus olhos se arregalavam. Kuzo, Miyako sussurrou baixinho. Eren era musculoso. Até Aqua e Ruby ficaram boquiabertas com quão definidos seus músculos eram. Ele era muito magro, mas muito definido e claramente malhado. Cada movimento fazia seu músculo flexionar naturalmente, mas ainda era claramente visto. E seu abdômen era simplesmente tão visível. Então como isso funciona? Eren perguntou. O rosto de Ai estava completamente vermelho. Ela estava horrorizada de chegar perto dele com quão completamente musculoso ele era. Ela estava com medo de tocá-lo acidentalmente, já que sabia que seria capaz de sentir o quão duro seu corpo é. Mostre a ele Ai-chan. Mei empurrou Ai para frente. O que? Ai gritou. O frasco de protetor solar que ela segurava perto de si com as 2 mãos de repente se abriu, um pouco de protetor solar esguichando quando o empurrão a pegou de surpresa. Um pouco caiu no peito de Eren. Eren apenas levantou a sobrancelha. Então, o que eu faço? Ele perguntou. Fique aí. Ai gaguejou. Com o rosto vermelho, ela aplicou um pouco no peito e nos braços dele. Agora esfregue. E as costas dele. Mei sorriu. E eu vou fazer isso. Ai gaguejou novamente. Eren estava muito confuso sobre o que estava acontecendo. De repente, ele se sentiu como um pedaço de carne cercado por uma matilha de lobos famintos. Essas mulheres acham seus músculos tão atraentes. Todos os escoteiros pareciam assim, até mesmo muitas das mulheres. Então, ele não viu qual era o apelo. Então, novamente, essas mulheres não eram escoteiras. Elas eram mulheres comuns. Desde que se juntou ao exército, Eren nunca conheceu ou passou tempo com pessoas normais. Mesmo em Marley, ele se manteve reservado e só conversou com outros soldados enquanto estava no Oriente Médio. Então, ele imaginou que seria constrangedor esfregar essa pasta estranha em seu corpo. Ele também considerou que eles nunca devem ter visto um físico como o dele, já que eles só viam pessoas comuns e não soldados. Ai corou enquanto criava coragem para passar protetor solar nas costas dele. Ela estava completamente espantada com quão tonificadas e duras suas costas estavam. Ele parecia que só fazia flexões desde o momento em que nasceu. Ela nunca viu ninguém tão bem definido. E se ele a segurasse com aqueles braços? Eles provavelmente seriam tão fortes. Mas, novamente, ele provavelmente ficaria desconfortável para prender ou abraçar, já que ele tinha tão pouca gordura. Ele pode ter muito músculo, mas também havia osso aparecendo, especialmente ao redor do pescoço e ombros superiores. Por mais bonito que fosse seu corpo, ela se perguntava se ele não tinha músculos demais. Era disso que eu tinha medo. Miyako disse às meninas em japonês. Quando você o viu assim? Watanabe perguntou. Eu o vi se exercitando fora do apartamento uma vez, ela disse. Sim, eu vejo porque você disse algo. Ai agora está fisicamente ligada a ele. Mei sussurrou em concordância. Ele fez umas 40 flexões, disse Miyako. C40? Ari perguntou surpreso. 40 que Shigo contou, ele estava indo antes e depois que ele contou. Miyako esclareceu. Meu Deus! Ele é um monstro. Nino disse. Ai teve sorte. Certo, uma refugiada de guerra.
Que garota de sorte. Miyako balançou a cabeça. Sim. Nino suspirou. Ela está vivendo meu sonho. Porque ele é estrangeiro, disse Meimei. Porque ele é um estrangeiro ocidental. Nino corrigiu. Maldito caçador de gaijin. Watanabe suspirou. Vamos dar uma olhada na água. Ai disse, pegando a mão de Eren enquanto o arrastava até a beira da praia. Ai parou bem quando chegaram à beira da praia. Eren estava um pouco à frente dela, enquanto olhava para o Oceano Pacífico. Ela se virou para o resto do grupo que lhe deu um sinal de positivo. Ai corou, já que agora ela iria falar com ele longe do grupo enquanto usava um biquíni levemente revelador. Ela respirou fundo enquanto se virava para Eren. Pronta para começar uma conversinha e, esperançosamente, impressioná-lo com seu maiô. Ela não passou por aquele pesadelo como em meia toa. Então, lindo. Eren disse com admiração. Ai corou, qualquer assunto para conversa fiada desapareceu completamente de sua mente enquanto ele apenas a elogiava. Ela não sabia como seguiria com isso. No entanto, ela se forçou a olhar para ele e dizer algo inteligente para não ficar muito envergonhada. Quando ela fez isso, o rubor desapareceu. Os olhos de Eren estavam completamente fixos no oceano, o sol da manhã logo acima do horizonte enquanto a luz brilhava nas ondas. Ele nem olhou para ela. Ele estava completamente encantado pelo oceano. Ai concordou que era lindo, mas era só o oceano. Algo na maneira como ele apenas olhou para ele fez parecer algo mais do que era. Havia um fascínio quase infantil em seus olhos, como se houvesse um significado tão profundo sobre isso que só fazia sentido para ele. Eren quase parecia uma criança com quão espantado ele estava, seu rosto impressionado feito por algo tão inocente quanto as ondas do oceano. Ai achou isso meio fofo, mas também um pouco desanimador. Com o jeito que os olhos dele pareciam, ela não achava que nada poderia tirar o olhar dele. Ela sentiu que se ficasse na frente dele, completamente nua, oferecendo seu corpo a ele e prometendo deixá-lo fazer o que quisesse, ela ainda não conseguiria desviar os olhos dele do oceano. Mesmo assim, ela notou uma tristeza nos olhos dele. Algo que rompeu a fascinação infantil e se mostrou. Como se a coisa que lhe dava a maior alegria do mundo também viesse com a maior dor. Acho que você ama a praia, disse Ai. Eu queria ver isso desde que eu era criança, disse Eren. Foi sua primeira vez? Perguntou Ai. Não. Eren respondeu. Eu o vi pela primeira vez há 4 anos. Mas ouvi falar dele quando era criança. Então, você queria ver, disse Ai. Sim. Eren respondeu. Um corpo de água enorme, tão grande e tão cheio de sal que os mercadores nunca coletariam tudo. Essa é uma maneira interessante de descrever isso, disse Ai. Ai ficou completamente espantada com a forma como os olhos de Eren brilharam. Provavelmente era um truque devido à luz do sol batendo em seus olhos, mas ela podia ver tanta maravilha e fascínio ali, mal escondendo a tristeza logo abaixo da superfície. Havia outras coisas que eu queria ver, disse Eren. Como o quê? Perguntou Ai. Rios de fogo, campos de gelo e areia, rochas gigantes que levam dias para escalar. Ele contou. Quem visse essas paisagens, seria a pessoa mais livre do mundo. Você viu essas coisas? Ai perguntou. Eu vi os campos de areia, o Oriente Médio, disse Eren. Oriente Médio? Ele viajou para o Oriente Médio. O que você estava fazendo lá? Ai perguntou. Você era um soldado? Sim. Eren disse. Eu cruzei o mar e lutei lado a lado com meu inimigo. Ele disse vagamente. Ai procurou informações sobre a Crimeia e a Rússia quando descobriu que Eren era de lá. Ela sabia da invasão da Crimeia e sabia que a Rússia considerava a Crimeia parte de seu território. Ela ouviu como cidadãos da Crimeia poderiam ser chamados para lutar no exército russo, mesmo que se opusessem a isso. Ela também sabia que a Rússia iria à guerra na Síria. Eren cruzou o mar, provavelmente o Mar Negro, para lutar com seu inimigo. Ele provavelmente era um recruta do exército russo e foi forçado a lutar na Síria. Pelo menos, era o que ele presumia. Eren nunca disse nada especificamente sobre seu passado, mas ela entendeu o porquê. Ele provavelmente não queria reviver essas memórias. O Mar Negro, algo que ele queria ir há tanto tempo, apenas para ser forçado a cruzá-lo e lutar pela guerra de outra pessoa. Não é de se espantar que ele sempre parecesse tão triste. Ai se abaixou e pegou a mão de Eren, apertando-a levemente para se tranquilizar. Ele parecia tão em conflito agora, como se não tivesse certeza se deveria ficar feliz ou triste. Ai nunca imaginou que conheceria alguém que fosse vítima de guerra. O Japão era um lugar tão pacífico. Ela sorriu enquanto olhava para o oceano. Ela queria dar outra olhada, tentou ver a beleza através dos olhos dele. Imaginou que tipo de impacto isso teve nele. Ela podia ver que o oceano era muito bonito. Ela realmente não teve uma ideia melhor.
Mei perguntou. Não, eles estão ali há algumas horas. Nino respondeu. Devíamos ter verificado o plano dela, disse Watanabe. Depois de darem as mãos na praia, o que as meninas acharam muito fofo da perspectiva delas, Ai voltou para debaixo do guarda-sol com Eren para um pouco de atividades divertidas. Havia tantas coisas que elas poderiam ter feito, como jogar vôlei ou bater na melancia. Talvez até fazer um pequeno almoço. Em vez disso, Ai decidiu que seria um momento perfeito para começar a ensinar os ucranianos analfabetos a ler e escrever inglês. Sério, eles estão na praia e essa foi a melhor ideia que ela teve. Ai, uma palavra. Mei puxou enquanto ela pegava os livros de inglês. O quê? Ela perguntou, já que eles estavam longe o suficiente para que Eren não pudesse ouvi-los. Você vai mesmo dar aulas de inglês para ele agora? Perguntou Watanabe. Sim, ele disse que queria aprender, então eu ia ajudá-lo. Ai disse. Isso é legal, mas não há hora e lugar para esse tipo de coisa. Mei perguntou. Sim, tipo depois do jantar ou algo assim. Agora não. Nino entrou na conversa. Bem, se eu fizesse isso, teríamos dificuldade em encontrar tempo. Ai disse. Estamos sempre ocupados com o trabalho. Eu sei, mas isso é uma praia. Mei gritou em voz baixa. Você deveria fazer coisas divertidas. Jogos, coisas para suar, talvez até um pouco de beijo romântico. Em vez disso, você pega um livro de inglês como se estivéssemos de volta ao telhado da escola. Devemos pegar um bento para você também. O que há de errado em estudar um pouco? Perguntou Ai. Você realmente acha que ele estaria interessado? Mei perguntou. Foi isso que eles notaram, Eren estava interessado. Do ponto de vista deles, eles podiam ver seu sorriso gentil e sutil enquanto ele aprendia com Ai. Até mesmo seus filhos estavam com eles enquanto riavam e brincavam enquanto tentavam as diferentes letras e estruturas de frases. Ela estava até fazendo Eren cantar o ABC, embora ele o fizesse relutantemente e silenciosamente pelo que parecia um pouco de constrangimento. Eren não era incrivelmente vocal ou expressivo, mas eles viram seu sorriso sutil enquanto ele aprendia. Ele parecia estar realmente aproveitando o tempo que estavam passando juntos. Então, vamos concordar que Ai falhou com sucesso? Nino perguntou. Essa é uma maneira de dizer, disse Ari. Sim, ele parece investido. Kyun disse. Bem, de qualquer forma, se funciona para ela, funciona. Mei deu de ombros, embora ela tivesse um pequeno sorriso, pois estava feliz que eles estavam se divertindo. Enquanto as meninas fofocavam, Ichigo e sua esposa estavam aproveitando a tenda sombreada enquanto comiam pequenas bolas de arroz que compraram na loja de conveniência. Ichigo notou que sua esposa parecia ficar um pouco mais afetuosa ultimamente, o que não era algo do qual ele reclamava. Eles parecem estar se dando bem, disse Miyako. É com isso que estou preocupado, disse Ichigo. Eu sei que você está, eu também estou. Mas ela parece feliz. Ele também salvou a vida dela, é tão ruim dar uma chance a ele. Ela perguntou. Por que você está trocando de lado agora? Ichigo perguntou. Não estou. Miyako disse. É só que, no tempo que passei cuidando dos filhos de Ai, acho que meio que os vejo como meus próprios filhos. E se alguma coisa acontecesse com eles ou com Ai, eu me sentiria devastada. Miyako disse. Mas eles não são seus filhos, disse Ichigo. Eu sei. Miyako suspirou. E estou feliz que Ai esteja bem, mas não posso deixar de me sentir grata que Eren estava lá. Mesmo que eu não goste dele e ache que ele seja perigoso para Ai. Bem, se você quer tanto ter filhos, nós sempre podemos fazer alguns. Ichigo sorriu. HMMMM. Miyako cantarolou pensativa. Isso não parece tão ruim. Ela sorriu. Mesmo que ele tenha prometido um belo ator jovem mais tarde, Miyako lentamente começou a se importar cada vez menos com isso. Seu marido era um chato, mas no tempo em que ela cuidou das jovens Ruby e Aqua, ela começou a querer ter filhos. Ichigo ainda olhava para Ai e Eren enquanto conversavam, ainda muito preocupado com o estrangeiro. Ainda mais quando sua esposa acabou de lhe dizer que ele provavelmente é um refugiado de guerra. Ichigo sabia da posição do Japão sobre refugiados e quão difícil é obter asilo no Japão. Especialmente uma pessoa ucraniana, que deveria ter sido enviada para o norte, para a parte desocupada da Ucrânia, ou transferida para lugares como Polônia, Alemanha ou até mesmo Escandinávia. Não deveria haver razão para que um refugiado ucraniano estivesse aqui. Se Eren estivesse em uma guerra, isso poderia significar um desastre para sua saúde mental. Ichigo sabia um pouco sobre assuntos internacionais, já que sempre havia a chance de ele ter que ir para o exterior com Bekomachi. Ele estava preocupado que Eren pudesse ter um colapso e fazer algo com um de seus ídolos, especialmente Ai.
Ele sabia que, na última década, houve uma grande agitação civil na Crimeia e no leste da Ucrânia, o que levou a protestos pró-Rússia e pró-Ucrânia que muitas vezes se tornaram violentos. Houve também a anexação real da Crimeia recentemente, que foi uma invasão real. Ou Eren foi uma vítima da guerra, ou ele era um soldado lutando nela. Ele tinha que descobrir informações. É por isso que, enquanto Eren e Ai estavam na beira da praia, ele olhou nas coisas de Eren e encontrou o seu passaporte. Ele rapidamente anotou o número do passaporte em seu caderno que mantinha todas as suas anotações relacionadas a negócios. Ele correu um pouco, pois uma das garotas quase o pegou, mas ele conseguiu o número. Como presidente de uma empresa, ele tinha acesso aos sistemas do governo para executar verificações de antecedentes criminais de qualquer funcionário em potencial. Ele ia pegar o passaporte ucraniano de Eren, verificar o número e ver quem é Eren. Afinal, ele terá todo o seu arquivo desde que chegou ao Japão. Como o Japão não compartilha bancos de dados com a Ucrânia, ele não pode saber sobre Eren antes de ele chegar ao Japão. Quando ele descobrir a verdade, ele contará a Ai ou confrontará Eren. Fim da parte 16.